eu chego a dizer que isso aí é muito pouco. Tem muita coisa que nós podemos começar a conversar, a discutir, e vamos percebendo, sem dúvida. Mas existem alguns pontos fundamentais que seja um andamento regular, então ele tem que apresentar ritmo. Elástico, ou seja, esse animal tem que ter uma estrutura física e condicionada a ponto de passadas amplas, de que ele possa fazer uma viagem com um número menor de passadas, ou seja, com rendimento de qualidade, com ocorrência de sobrepegada ou ultrapegada. Então, seria a capacidade do animal de, ao retirar a mão do chão, deixar um rastro, esse posterior ser capaz de cobrir, pelo menos, ou de forma até melhor, ultrapassar. Então, nós costumamos dizer que quem pode muito, pode pouco. Um animal que é capaz de fazer uma ultrapegada, ele será capaz de fazer uma sobre ou até uma retropegada. Mas um animal que só é capaz de fazer uma retropegada, ou seja, o posterior não ser capaz de cobrir o rastro deixado pelo anterior, será um animal cuja limitação, seja ela física momentânea ou absoluta, vai impedir essa possibilidade de um andamento mais elástico, mais alongado. Bom, deverá ser equilibrado, então, sem dúvida, essa questão do equilíbrio aí é fundamental que haja, né? Com tempos de apoio dos bípedes diagonais maiores que laterais. Reforço que nós estamos falando da marcha batida. Avanço exclusivo de bípedes diagonais. Aqui talvez caiba uma discussão maior, pode surgir aí um questionamento, mas isso aqui eu considero também, pessoal, a questão do olho nu. Se nós colocarmos em câmera lenta, pode ser que no mínimo espaço de tempo possa ocorrer aí um tempo de avanço lateral, mas o que eu quero destrinchar é o seguinte: se esse animal se apresenta em muito tempo em apoio diagonal, se ele está com um bípede diagonal no chão, o outro bípede que está em suspensão se deslocando é o outro diagonal também. Então, ele permanece quase todo o tempo desse deslocamento em diagonal. Quando esse animal está com um pequeno tempo de apoio lateral, ou seja, os outros dois membros laterais também estão suspensos, essa viagem de mão e pé é muito curta, porque a mão está saindo, acabou de decolar e esse pé já está chegando. Então, realmente, a olho nu é o que a gente basicamente vê, esse avanço exclusivo de bípedes diagonais. Movimento discreto de anteriores, descrevendo um semicírculo. Então, por que discreto? Não se deseja aí um excesso, perda de energia, mas sim que haja uma possibilidade desse animal, usando suas articulações, descrever esse semicírculo, e isso não é de forma nenhuma estético, isso é funcional, e eu posso entrar nessa questão. E aí acrescento, antes de entrar, então, que não só haja esse movimento discreto de anteriores, descrevendo o semicírculo, e boa flexibilidade nas articulações. Então, isso incluiria o que nós estamos falando dos anteriores e dos posteriores também. Eu costumo dizer com o pessoal o seguinte: vamos jogar uma latinha de cerveja no chão. Esse animal precisa passar esse posterior por cima dessa latinha. Se ele não for capaz desse mínimo, realmente esse posterior está muito pobre, sem avanço. E funcionalmente, qual é o problema? Nós vamos levar esse animal para o campo, nós vamos trabalhar no gado, seja o que for, e esse animal tem uma tendência grande a tropeçar, é uma pedra, um tuco. Então, o que eu quero aproveitar e colocar de outro conceito seria exatamente a importância que nós, que lidamos com cavalos machadores, temos que dar às articulações. Eu só consigo levar meu pé direito à frente se eu articular esse ponto e esse ponto, porque o pé sai do chão, eu perco o atrito e eu tenho liberdade de movimentar o pé. Outra opção que eu teria, sem usar essas articulações. Então, eu tive um acidente, eu fui engessado, não tenho como dobrar joelho, quadril, então eu posso levantar a minha bacia, percebam que a minha perna não se articulou, e eu volto a ter possibilidade de movimento, ou seja, eu perdi de novo esse contato e perdi o atrito. Muito bem. E se eu saltar? Quando eu salto, eu também tenho como descolar o meu pé do chão, perco o atrito e há o movimento. Ora, se nós estamos falando de animais marchadores, estamos falando da marcha, não há momento de suspensão total. Não tem a possibilidade de esse animal movimentar o casco, já que ele não salta, a não ser usando as articulações. Então, é muito importante que a gente valorize, que a gente busque qualidade, que a gente exija sempre uma melhoria nessa questão articular dos nossos animais marchadores, sob pena de nós termos animais que vão tender a saltar para serem capazes de se deslocar, ou terão um deslocamento pobre, deficiente,
por falta, então, da qualidade articular. Então, esses dois últimos itens aí, eles devem nos levar à atenção, à ideia de que é muito importante que esse animal use as articulações sem excesso. Por quê? Porque quando isso é excessivo, esse animal passa a perder energia, um desgaste grande de energia. Muitas vezes o retorno desse casco ao chão, quando o movimento é exagerado, ele também leva esse animal à possibilidade de lesão, ou seja, um impacto muito mais forte, mais pesado do que esse animal está preparado. Então, se nós passamos a induzir isso, pior ainda, e aí entra a crítica às correntinhas e coisas desse tipo. Quer dizer, a gente não vê o menor sentido em querer artificializar uma característica do animal, mas sim buscá-la na genética, na verdade, e trazê-la nesse sentido. Então, isso que eu coloquei, dessa importância grande da questão articular, é exatamente por aí, para nós pensarmos, lembrarmos que se esse animal é marchador, se ele não perde contato com o chão, a única possibilidade dele ter movimento de qualidade, deslocamento de qualidade, é usando de forma devida as suas articulações. Então, valorizar espadas, as ligações, escapulo-femoral, o jarrete, o joelho, enfim, a gente dá atenção para isso, né? Então, ali, eu volto a dizer, no julgamento de morfologia, durante o tempo que esse animal está ao passo, a gente tem, com muita facilidade, a possibilidade e a necessidade de observar, avaliar e valorizar os animais, que já ao passo apresentam essas qualidades articulares essenciais. Pode passar, por favor. Bom, aqui, características ideais da marcha picada. Marcha é marcha, batido ou picado, então vocês veem que tem muita coisa em comum. Andamento regular, elástico, com ocorrência de sobrepegada ou ultrapegada, equilibrado, com tempos de apoio dos bípedes diagonais iguais aos laterais. Eu vou chegar ao final para voltar nesse item. Avanço de bípedes diagonais e laterais, então aqui a gente percebe, pelo tempo maior que existe na marcha picada, de apoios laterais, quando comparado à marcha batida, a gente vai ter também a possibilidade, aí sim, de um tempo também de avanço lateral diferente da marcha batida. Avanço de bípedes diagonais e laterais, movimento discreto anterior, escrevendo semicírculo, boa flexibilidade das articulações, ou seja, recai naquela mesma questão. Então, o que há aqui de diferença primordial entre esses dois conceitos, e volto a dizer, tem muitas outras qualidades que seriam ideais, mas essa questão de tempos de apoio dos bípedes diagonais iguais aos laterais. Talvez aqui seja a maior razão de polêmica, surpresa ou discussão. Pode passar, por favor. Eu vou entrar nesses itens para que a gente possa voltar à discussão e esclarecimento dessa colocação de apoios laterais e diagonais iguais. Nós, quando julgamos marcha, nós nos valemos de alguns itens como referência. Claro que cada regulamento de cada associação traça e determina as suas condições, mas, de um modo geral, essas referências, elas fazem parte de todo julgamento de marcha, para que a gente possa ter um norte, uma forma de valorizar mais ou menos aquilo que realmente é importante. Então, nós iniciamos a questão do gesto de marcha, que é a qualidade de movimentos dos membros anteriores e posteriores, e seu diagrama de apoios característicos da marcha. Ou seja, nós temos aí, pelo menos é o que se usa hoje no manga larga marchador, e aqui eu estou trazendo aquilo que a gente está militando de forma mais constante, nós destrinchamos, dividimos o gesto de marcha em dois itens. Esse gesto de marcha seria a carteira de identidade. Esse animal é marchador ou não, independente da qualidade dessa marcha. Ele realmente marcha, ele apresenta aquilo que é verdadeiramente marcha ou não. Então, nós vamos identificar isso exatamente na análise dos gestos de marcha. Quando nós teremos, então, pode passar? Nós teremos duas formas de analisar isso aí, seria o diagrama, e na sequência vocês vão ver o gesto propriamente dito. Então, quando se fala em diagrama, aqui, pessoal, está a essência da marcha, está a verdade da marcha, está a diferença dos nossos animais marchadores em relação àqueles animais de trote ou outros andamentos. O que seria o diagrama de marcha? A representação gráfica dos apoios. Seria a tradução daquilo que esse animal está apresentando em termos de distribuição de apoio e jogado de uma forma que se possa contar, quantificar, né? Então, nós teremos aí a variação
dos tempos de apoio diagonais, laterais e tríplices, e a dissociação. São questões que envolvem diretamente essa verdade, esse diferencial da marcha. Então, quando nós falamos aí em tempos de apoio, esse animal, quando ele cumpre um ciclo, ou seja, esse animal desloca a mão direita, na sequência o pé esquerdo, depois a mão esquerda, depois o pé direito, depois a mão direita, ou seja, ele, no segunda vez ele já está tirando a mão direita, ele está fechando um ciclo e abrindo um outro ciclo, ele concluiu um ciclo. Nós entendemos que esse animal, ele demanda um tempo para cumprir esse ciclo. Seja qual for, de qualquer unidade de tempo, ele gasta um tempo para cumprir esse ciclo. E dentro desse tempo, ele apresenta apoios diagonais, apoios laterais e apoios tríplices. Se ele se enquadra numa condição de marcha clássica, ele deverá apresentar 2 apoios diagonais, direito e esquerdo, 2 apoios laterais, direito e esquerdo, e 4 tríplices apoios, distribuídos de tal forma dentro desse tempo, dentro desse período. Ora, se ele gasta um tempo para cumprir esse ciclo, parte desse tempo é consumido em apoio diagonal, parte desse tempo em apoio lateral, parte desse tempo em tríplice apoio. É exatamente essa variação que vai nos nortear, que vai dar um diagrama diferenciado. E aí aquelas expressões de animal lateralizado, animal diagonalizado, vêm exatamente desse maior ou menor tempo de permanência no solo, dentro de um ciclo, em apoios laterais e diagonais. E ainda a questão da dissociação, cuja o conceito foi dado lá atrás, e que nós vamos perceber aqui uma coisa interessante. Eu não sei como é que está na ideia dos senhores, e se estiver diferente, vamos discutir, vamos aproveitar, mas existe uma ideia, uma tendência das pessoas dizerem que quanto mais dissociado é o andamento, maior é o tempo de tríplice apoio. Então, se você pergunta, quando você aumenta o tempo de apoio, quando você aumenta a dissociação no andamento, qual desses apoios aí ele está aumentando? E muitas vezes as pessoas falam que está aumentando aí o tríplice apoio. E eu aproveito também o momento para trazer um conceito pronto para tomar flechada, mas a minha ideia é contribuir, é abrir a ferida, é não jogar lixo embaixo do tapete, mas usar o momento para que a gente possa externar essas questões. Nada tem a ver o tríplice apoio em termos de tempo de permanência com a dissociação. A dissociação, ela é essencial para que haja o tríplice apoio. Então, vamos fazer um teatrinho aqui, vamos imaginar esse animal, 2 mãos, 2 pés, ou vamos imaginar que as minhas pernas sejam as mãos do animal e aqui atrás teriam as 2 pernas do cavalo. Na hora que esse animal tira a mão direita do chão e não tirou nenhum pé, nós criamos aqui uma dissociação, ou seja, há uma diferença no momento da troca de apoio da mão em relação ao pé. Por que há diferença? Essas mãos já começaram a promover a troca e os pés não. Na medida que essa mão saiu, nós geramos um tríplice apoio. Então, a ocorrência do tríplice apoio, ela depende da dissociação. Mas o tempo, a maior ou menor dissociação, não interfere no tempo de tríplice apoio. O que então vai interferir nesse maior ou menor tempo de permanência do animal em tríplice apoio? É exatamente a amplitude da passada. Vejam, senhores, que se eu der uma passada curta, meu pé esquerdo está todo no chão, eu então toco o calcanhar direito. Na sequência, eu transfiro o peso para o meu pé direito, mas o meu calcanhar esquerdo ainda está no chão.